Boa noite a todos. Hoje iniciamos mais um programa Vem Amigos. O programa Vem Amigos hoje tem a presença de Casemiro. Quem é Casemiro para todos, que estão assistindo? Casemiro foi jogador do Grêmio, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores e Mundial. Teve uma passagem também pelo Internacional, lá nos anos 80, em 80 e poucos, lá foi participação no Inter. Também teve participação aí importante como treinador, Nós vamos contar toda essa história do Casemiro, É bom lembrar que o programa Vem Amigos passa no canal 20 e 520 em HD da NET, claro, e você consegue assistir em todo o estado, no Brasil e no mundo, pelas redes sociais do programa Vem Amigos. Boa noite, Casemiro. Boa noite, Larry. Boa noite, Ademir, velho amigo. E boa noite aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco da minha história. E como diz no ditado, relembrar é viver. Então vou viver novamente aqui hoje à noite um pouco da minha história dentro do futebol, como jogador e treinador. Exatamente. Vai ter uma surpresa no final, umas homenagens interessantes. A surpresa do programa lá, todos gostam, Então vamos ver. Boa noite, Ademir Maria. Boa noite, Larry. Boa noite, Casemiro. É um prazer muito grande estar aqui contando a tua história, vitoriosa no futebol e também como treinador. Boa noite a todos. Boa noite novamente, Casemiro. E aquela pergunta que a gente sempre tem nisso, como começou a tua história? Em que ano no futebol? Bom, começou com meu cunhado, que é irmão da minha esposa, da Helena, que veio lá do interior, lá de Serafina. Ele veio antes para Porto Alegre, porque ele queria ser árbitro de futebol. E quando ele veio para Porto Alegre, já chegou no Grêmio e conversou, na época, com o Paulo Bumba, com o Vieira, que eram ex-jogadores, que eram os treinadores. E eu vim para fazer o teste, e aí eu vim em janeiro de 75, entrei, e aí fui selecionado, e aí eu fiquei... na época juvenil foi 75, 76, onde fomos campeões e bicampeões, 75 campeões, 76. E aí eu fui para o Júnior, que era mais 2 anos. Então, novamente campeão de 77 e bicampeão de 78. 77 até no Grêmio, o Tele Santana era o treinador, e eu fui selecionado para integrar o grupo profissional. Mas só que uma lesão no jogo no interior, fraturei a tíbia e acabei deixando de ser integrado no grupo profissional do Grêmio com o Tele Santana. E, infelizmente, daí só foi acontecer no final de 78, quando terminou a idade e eu subi ao profissional. E daí tu foi emprestado para algum clube? Bom, em 78, quando saímos do Júnior e passamos ao profissional, foram vários jogadores que subiram de categoria. Não tinha mais idade para Júnior. E eu fui um dos poucos que escolhi sair. Porque na época, nesses anos no Grêmio, era difícil o garoto que subia da base ter oportunidade. Não é como hoje, o intercâmbio, aí as oportunidades são muito grandes. E eu optei por sair para poder jogar, porque no Grêmio tinha o Dirceu e o Serginho, que eram os 2 laterais esquerdos, era o terceiro, então ia ter pouca chance. E eu acabei indo para o Juventude de Caxias, lá fiquei 1 ano, fui considerado o melhor lateral esquerdo do Campeonato Gaúcho, e aí no final do ano eu voltei ao Grêmio, quando o grupo profissional se apresentou em 80. 79, aí tu voltou pro Grêmio de 79 para 80. E aí qual foi o jogo de estreia no Grêmio? No Grêmio, a minha estreia foi contra o Novo Hamburgo e Novo Hamburgo. Eu estava no banco, o Serginho, na época, era que estava jogando, e eu entrei os 20 minutos do primeiro tempo e fui considerado o melhor jogador em campo. Tanto é que o Emerson Leão era o goleiro, e no outro dia estampado nos jornais que estava
O Leão falou, o Casemiro foi o melhor jogador. E tá O Leão ali, um dos colegas da época lá. Né? Sim, Marcelo. Vocês foram campeão em 1980, participou do grupo, sim, campeão gaúcho. Sim, fomos campeões, joguei vários jogos. A partir daquele jogo em Novo Hamburgo, eu nunca mais saí da relação dos 18. Sim. Ou eu jogava, ficava no banco, porque daí o Grêmio contratou o Nelinho naquele ano. Sim. E aí o Nelinho jogava na direita, o Dirceu na esquerda. E eu era a opção para os dois lados. E aí joguei vários jogos, o Grêmio foi campeão, mas foi em 1981, com o seu Enio, né, que eu consegui me firmar. E aí sim, inicialmente foi na lateral direita, e depois quando o Dirceu foi expulso em Limeira, no outro jogo contra o São Paulo aqui em Porto Alegre, o Enio Andrade promoveu o Paulo Roberto, que era do Júnior, e o Paulo Roberto entrou na lateral direita e eu passei para jogar na lateral esquerda, que era o que eu gostava mais de jogar. E aí veio aquele título? A partir daquele jogo, que era na fase ainda classificatória, nós ganhamos do São Paulo 1-0 no sábado à tarde, e aí sim, o time do Grêmio acertou, encontrou um padrão de jogo, e daí os dois laterais, eu e o Paulo Roberto, o Enio Andrade jogou o restante do campeonato e fomos campeões. Brasileiros. Campeões brasileiros. Vamos Ganhamos ver? 2 jogos do São Paulo. Vamos ver os dois jogos. E eu fui considerado pela imprensa esportiva o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Sendo que tinha o Marinho Chagas, que tinha jogado 2 Copas do Mundo. Vamos ver então esses jogos aí. O ano de 81 jamais sairá da retina do torcedor gremista. A final foi o primeiro título brasileiro do tricolor gaúcho. O jogo de ida da final contra o São Paulo foi no abarrotado Estádio Olímpico em Porto Alegre. Os paulistas saíram na frente. Everton, que vive hoje em BH, cruzou. Leão não viu nada. E Serginho Chulapa completou com a Cuca 1-0. Dava pra pegar, Leão! O Grêmio reagiu na segunda etapa. Odair tentou achar Baltazar, o artilheiro de Deus, na sobra. Renato Sá, ponteiro esquerdo, lembra dele? Chutou e Paulo Isidoro desviou. E teve mais. Baltazar fez bela jogada e rolou para Paulo Isidoro. Ele arriscou de longe, a bola desviou em Dario Pereira. E o goleiro Valdir Pérez Arruda aceitou. Dava pra pegar, Valdir. Virada gaúcha. Quem viu o lance de pertinho foi o então repórter Elia Júnior. O Valdir estava com a visão encoberta. O Paulo Isidoro chutou a bola com bastante força. E com esse estádio escorregadio, facilitou para a bola que entrasse ao gol. A bola sobe para o corte de Oscar de cabeça, cai no meio de campo para Renato. Renato vai brigar agora com o Paulo Isidoro, ganhou o Paulinho. Desceu o Paulo Isidoro, é bom de bola, atingiu. Ainda ele possuindo a bola pela meia direita, rolando para Paulo Roberto. Recolhe o guri, envia a mão, preparou, suspendeu de perna direita na boca do gol. Vai para a cabeçada, Renato Sá, ajeitou para a volta, já matou no peito, funcionou, larga e gol! Gol do Grêmio! Baltazar Maria de Moraes Júnior! Aos 19 minutos e 50 segundos, no dia 3 de maio de 1981, Baltazar, o goleador de Deus, mata no peito e de primeira, de sem pulo, ângulo esquerdo de Valdir Pérez, estufa os cordéis da cidadela do São Paulo. O Grêmio está sendo campeão do Brasil. É a máquina tricolor que mostra a garra e a força do futebol gaúcho. E agora, tchê, bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil. Baltazar Maria de Moraes Júnior, para o Grêmio, é o novo campeão do Brasil. 0 para o São Paulo Futebol Clube Vianney. 90 mil de boca São Paulina se calaram e os olhos seguiram o cruzamento de Paulo Roberto. O toque de cabeça de Renato Sá para trás. A batida fortíssima de perna direita de Baltazar. O Valdir Pérez estava adiantado. A bola correu pela rede. O Grêmio fez
mais um. O Grêmio é quase campeão de 81. Era preciso contar isso. Se até 20 minutos o São Paulo não fizesse gol, era muito difícil. Não contou 20, o Grêmio fez. É muito mais difícil ainda para o São Paulo. Terá que fazer 3. Agora o São Paulo, para empatar, tem que fazer 2 gols. E se quiser ganhar, tem que fazer no mínimo 3-1. É muita areia para um caminhãozinho só, mesmo paulista. Então esse foi o título, né, brasileiro. Foi o que você falou, Larry, foi o primeiro grande título nacional do Grêmio. Primeiro grande título na história do Grêmio. Sim, né? Então marcou bastante e para mim foi muito importante, né, na afirmação da carreira dentro do Grêmio. E ali está Casemiro, com o grupo da época. Né? Sim, e o que aconteceu também, eu fui um dos primeiros jogadores que vinha da base e a partir desse título deu confiança para que o Grêmio pudesse aproveitar mais os jogadores vindos da base. Tanto é que depois, 81, daí surgiu comigo o Paulo Roberto, o China, que já veio novo, nem chegou a jogar muito no Júnior, o Bonamigo, o Odair. Né? E aí, depois, 82, surgiu o Renato, o Leandro Wendel, o Luiz Eduardo, o Baidec, os goleiros, o Beto, o Raul. Então, não só os titulares, mas era o banco, era todo dos jogadores da base. E o título depois que veio a seguir foi da Libertadores? Bom, daí foi 82, fomos vice-brasileiros, eu não joguei porque eu estava recuperando a cirurgia no joelho, até por isso que o Grêmio não ganhou. Claro, tá explicado. Né? E aí, 83, campeões da América, que também foi um passe do Casemiro naquele primeiro gol. Vamos ver? Foi também considerado o jogador mais regular da Libertadores, 83. Vamos ver aqueles 2 jogos da final. Vamos ver. Vamos. Forte lá no outro lado, a bola pingando outra vez, saiu, foi com a mão, Morena. Assim mesmo o Mazarop catou. A cobrança é de Tarcísio. Atenção. Pé direito de Tarcísio. Gol! Levantou para a área. De Leão para atrás. Livre Morena. Gol! Empata o Peñarol. Morena. 1-1. Você viu o tempo do gol aí. 35 minutos e o delírio da torcida no Centenário. Veja o replay aí. Montenegro botou para a área outra vez, na sobra de bola depois de tocar em De Leão. Morena livre apenas. 73.093 pessoas não pararam de gritar e cantar na noite de 27 de julho de 83. O Olímpico era um caldeirão, pronto para explodir no momento em que Mazarop, Paulo Roberto, Baidec, De Leon, Casemiro, China, Osvaldo, Tita, Renato, Caio e Tarcísio entraram em campo. Casemiro, todo o Peñarol na defesa, bola de Casemiro, Casemiro para Osvaldo, Osvaldo entrou pela grande área, vai experimentar, atirou, entrou para marcar, Caio atirou, gol! Gol! Logo cedo, Caio fez 1-0. Jogada rápida de Osvaldo, Osvaldo para Caio, Caio entrou para marcar o Grêmio, é uma loucura no Estádio Olímpico, senhoras e senhores ouvintes brasileiros. Morena empatou. Foi uma batalha digna de 2 leões da América. Tita e De Leon sangravam, mas não perdiam suas forças. Espinosa trocou Caio por César, num movimento decisivo para o jogo. Aos 31 minutos do segundo tempo, cercado por 2 marcadores, Renato conseguiu mandar um míssil para a pequena área.
César mergulhou para deixar nas redes a marca da raça tricolor. A América estava pintada. O mundo. Eu pedi que acreditassem. Eu nunca deixei de acreditar que o Grêmio ia ser campeão da América. Como é reviver esse primeiro título da América do Grêmio? Uma alegria muito grande de ver os lances ali, e toda aquela alegria da torcida, de um time guerreiro, um time unido, que foi o primeiro título internacional de um clube do Sul, né? Sim. 83. E depois, na sequência, campeão do mundo. Então, esse grupo do Grêmio que eu citei, que foi de 81 a 85, foi, para mim, a história por si só conta os resultados, que foi o melhor time na história do Grêmio. Mas vamos ver o outro título do Grêmio, aquele? Vamos. Mundial de Clubes? Vamos. O Grêmio foi lá, conquistou a taça, como havíamos prometido, e aqui estamos para festejarmos junto com a torcida do Grêmio, essa fabulosa torcida que faz jus a essa conquista. Está todo mundo de parabéns, comissão técnica, principalmente Valdir Espinosa, um grande treinador. E temos que destacar também o pessoal da Gaúcha, que nos deu a maior força lá em Tóquio e está nos incentivando aqui também. A festa é do Rio Grande do Sul inteiro, não é somente dos gremistas, a festa é de todo o Rio Grande do Sul e nós da RBS que estamos participando da festa, estamos felizes com o coroamento desta grande jornada que foi a cobertura por rádio, televisão e jornal do Grêmio na Libertadores e no Mundial Interclube. Esse foi o título. Nós vimos ali o Casemiro no final ali, junto com o presidente, comemorando esse título. Sim, mundial. porque, quer ou não, quando ganha todo o grupo, né? E foi assim,
Vai chegar lá, né? Tu teve participação. Sim, era para ter jogado, no final não joguei, mas foi importante o time ter sido campeão e que fica para a história é o Grêmio campeão. Estamos vendo ali, E a festa da torcida, desde o aeroporto até o Olímpico, né? A multidão que estava nas ruas e aí, ali no Estádio Olímpico, realmente foi uma festa grandiosa da torcida e foi um time que foi o que eu falei antes. Esse grupo aí foi campeão brasileiro em 81, vice-campeão em 82, contra o Flamengo, era sido campeão. Campeão Libertadores, campeão do mundo e vice-campeão da América em 85. Mas teve 84. Sim. Mas teve mais títulos, né? A seguir. Sim, teve, mas eu digo assim, ó, títulos de relevância. Sim. Tanto é que foi vice-campeão brasileiro, perdeu para o Flamengo 3 jogos. E depois perdeu a final de 84 contra o Independiente. Mas vamos ver agora os títulos gaúchos? Rapidamente, tem ali, ó. título gaúcho. 1985, foi campeão gaúcho. Sim. Né? Depois, vamos ver a seguir ali, são as imagens da época, né? Dos jogos ali. 86. 1986, bicampeão gaúcho. Né? Casemiro lá sempre ali. E o Renato, né? Também junto ali nesse título. Sim. Ali foi em 86, quando ele foi expulso naquele Grenal, né? Pelo Renato Marsiglia, né? Aí fazendo parte da equipe, né? Vencedor em 86, né, Casemiro? Sim. E chegou a ser tricampeão também, né? Sim, em 87. Gaúcho, né? 87. Voltou no meio, era o Fernando que estava ali, a bola chegou no Valdo, ganhou na velocidade, fez o cruzamento, atenção para o Lima! Gol! Do Grêmio! Olha o pique do Lima em direção ao banco para se abraçar com reservas e dirigentes do Grêmio. Levanta para a meia-lua da área do Inter, Norton subiu, quem dominou foi Lima, para o rebote do Bonamigo que não acertou. Olha o Veras, o goleiro saiu, bateu em Lima. Gol do Grêmio. A bola praticamente bateu no joelho esquerdo de Lima e entrou. Bonamigo. Procurou Valdo. Com ele o Ayrton, melhor para Valdo no primeiro momento. Foi para a linha de fundo, atenção, prepara, deu para trás. Ajeitou Jorge Veras para o pé esquerdo. Gol! Grêmio! 1 minuto após o segundo gol. Valdo leva pela esquerda. Entrega para Jorge Veras, que apenas coloca no canto direito de Tafarel. Pinta golheta no Olímpico. Então, isso aí foi o tricampeonato gaúcho. É, tricampeonato. Jogos difíceis, né? Os Grenais ali, mas também coroado com o tricampeonato do Grêmio. Mas depois, né, desse tricampeonato pelo Grêmio, aí, né, tu foi para o Internacional. Eu fui para o arquirrival. Aí foi uma história. Nós vamos ver agora. Dentro do Grêmio. Né, nem quero citar aí o nome das pessoas envolvidas. Mas já vamos ver o Grenal do século, então? E que acabei indo para o Inter. Vamos ver o Grenal do século. Esse é importante, o Grenal do século. Vamos. O Grenal do século para os gaúchos levou uma multidão ao Beira-Rio. O torcedor foi chegando cedo, a pé, em carros e ônibus. Desde as 8 horas da manhã, gremistas e colorados formavam filas imensas para entrar no estádio. Quem chegou cedo assim, veio de casa prevenido. Aqui vem um salgadinho, vem um arroz, feijão, alguma coisa mais. Eu gosto de botar assim embora. Nossa, não. O torcedor suportou a longa espera com bom humor na cara pintada, com nervosismo na expressão tensa, com esperança no gesto largo. As 80 mil pessoas que superlotaram o Beira-Rio ontem viram um Grenal disputado e dramático. No primeiro tempo, a festa foi da torcida do Grêmio, que coloriu o estádio de azul. Numa união perfeita com os jogadores, ela vibrou e levou o time para o campo do inimigo. Nesse ataque, Marcos Vinícius recebeu na frente e chutou colocado, encobrindo o goleiro Tafarel. Grêmio 1-0.
Do outro lado, o torcedor do Inter viu seu time preso na marcação e percebeu todo o nervosismo do lateral Casimiro, que atingiu o zagueiro Traçante e foi expulso. Com um jogador a mais, o Grêmio só não garantiu a vitória porque seus atacantes perderam gols incríveis. Tafarel salvou, Cuca de novo, para trás. Uma sequência de lances que levou o técnico Abel ao desespero. Mas quando voltou para o segundo tempo, o Inter transformou um jogo que parecia perdido numa grande vitória. A vitória da garra, da solidariedade. A vitória do centroavante Nilson, o artilheiro da Copa União. Esse negro alto de 23 anos foi o herói e símbolo de uma virada inesquecível. Com ele, o Inter chegou ao empate nesta falta. Edu cobrou na medida para Nilson pular mais alto que a defesa e cabecear com força, 1-1. Festa na arquibancada, festa no campo, onde até o técnico Abel comemorou. 10 minutos depois, Nilson liquidou o Grêmio. Oportunista, ele estava no lugar certo para só tocar a bola para o gol. 2-1. O centroavante, que fez a torcida do Inter levantar, deu adeus aos gremistas, que entenderam o recado e foram embora para casa mais cedo. Na pista, Abel só esperou o apito final do juiz Arnaldo César Coelho para invadir o campo e festejar. Com essa festa, a torcida colorada comemora a chegada do seu time pela 5ª vez numa final de Campeonato Brasileiro. E com um sabor muito especial de derrotar o inimigo no maior clássico da história dos 80 anos de Grenal. Aqui todas as homenagens foram para o centroavante Nilson, o novo ídolo e a maior esperança dos torcedores de chegar ao tetracampeonato brasileiro. Aqui você consegue a maior consagração da sua carreira? Não, acho que a toda a minha família, que sempre me deu o maior apoio, né? Desde os 18 anos eu saí de casa. Minha família sente saudades, né? A gente sempre vai em casa, a mãe chora, mas sempre dando apoio, desde que a gente escolheu essa profissão. Então eu dedico tudo isso daí, tudo que eu estou passando hoje à minha família. E hoje eu tenho certeza que estão assistindo, devem estar na maior emoção em casa, né? E agora vamos atrás desse título, que pra mim é muito importante, já que o de artilheiro eu acho que já é meu. Agora é só comemorar com essa galera, né, Nilson? É lógico, agora é comemorar essa classificação para as finais da Libertadores e domingo que vem, se Deus quiser, comemorando o título, dando a volta olímpica aqui. E jogando pelo Internacional, tu participou de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Esse também foi um time muito bom que o Abel Braga montou, e o Internacional, porque nós chegamos à final do Campeonato Brasileiro daquele ano, né? Contra o Bahia. Contra o Bahia, passamos esse Grenal do século, que foi o maior Grenal da história do Grêmio, né? E eu sendo expulso e o time conseguiu virar em cima de um Grêmio muito bem. Uma expulsão que não foi correta, né? Eu acho que foi muito injusta, não tinha nem cartão amarelo e eu acho que foi pesado o juiz ter me expulsado naquele lance. Mas ele decidiu assim. Eu depois não joguei o primeiro jogo da final lá em Salvador, mas acabamos perdendo a final com o Bahia. E qual é o outro? Participou da Libertadores? E depois na Libertadores, porque o Inter, como vice-campeão, disputou a Libertadores de 89. E chegamos às semifinais, ganhamos do Olímpia em Assunção 1-0, gol do Luiz Fernando, e perdemos no Beira-Rio 3-2 no jogo e nos pênaltis. Então, em 3 meses, perdemos o Campeonato Gaúcho, Brasileiro e Libertadores. E encerrou a carreira onde? Bom, daí, pois, no final de 89, início de 90, eu acabei acertando minha saída do Inter. E foi para Inter. Aí eu fui para a Internacional de Limeira, que há muito tempo... Há muito tempo a Internacional de Limeira queria me contratar, ainda quando estava no Grêmio, no Inter, e era um time que estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, era uma equipe que foi campeão paulista, era uma equipe respeitada, e tinha sempre foi, né, em São Paulo, no interior ali, como os times de Campinas, Guarani, Ponte Preta, a Inter Limeira era um clube tradicional. E aí, aí encerrei minha carreira lá, fiz o curso de treinador. E depois nós vamos contar essa história? Aí eu decidi, uma coisa eu sempre tinha em mente, a partir do momento que eu sofri uma cirurgia quando eu estava com 22 anos no Grêmio, eu pensava sempre num sentido assim, vou me preparar para quando chegar o momento de parar,
decidir por conta própria. Então nós vamos para os Então, comerciais. pensando no nosso Casemiro, passe. nós vamos para os comerciais. Em breve vamos contar essa história como treinador. Então tá bom. Vamos lá, vamos aos comerciais. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Agora retornamos com o bloco Torcedor Campeão. O ganhador aqui, que foi o ganhador da camiseta, nós localizamos ele, né? Mas não pôde, que é Loreci Amaral, mas como ele estava viajando, a gente não conseguiu dar a camiseta para o mesmo, né? Agora nós vamos ver a foto dos parceiros, né? Uma imagem dos parceiros do Centro de Equilíbrio Mente e Corpo, né? Que é ali na Rua Doutor Timóteo, né? Tem yoga, acupuntura, psicologia, fisioterapia, vento, né? Terapia, liberação de miofascial, moxa bustão, nutricionista, práticas integrativas. Fica na Rua Doutor Timóteo 208, sala 302, no bairro Moinhos de Vento. E o telefone é 996-835902. Agora nós vamos para o sorteio aqui. Quem é que respondeu a pergunta de forma correta? Que era o Casemiro, em 1990, né? Que encerrou a sua carreira no Internacional de Limeira. Vamos tirar aqui. Tirar um número? Vai tirar um nome aqui. Vamos ver quem é que vai ser o próximo. Tem dois. Vamos ver aqui. Vou mostrar para as câmeras ali, que já me ajuda aqui, que eu estou sem óculos. Né? Ó, Christian Schwartz, esse é o ganhador. Christian Schwartz, então a produção vai entrar em contato, ele vai ganhar a camiseta dele. Agora nós vamos ver aquela pergunta, né, tradicional para concorrer à camiseta do clube do seu coração. Ó, telespectador, preste atenção à pergunta. Qual era a idade da jogadora Duda quando disputou o primeiro campeonato brasileiro de futebol feminino pelo Internacional? Vou fazer a pergunta novamente. Qual era a idade da jogadora Duda quando disputou o primeiro campeonato brasileiro de futebol feminino pelo Internacional? Você entra nas redes sociais do programa Vem Amigos e responde essa pergunta e você vai concorrer à camiseta do clube do seu coração. Nós vamos aos comerciais e em breve retornamos com um dos principais blocos do programa, a história de Casemiro como treinador. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Retornamos com um bloco interessante no programa. A história de Casemiro como técnico, né? Quando iniciou a sua história como técnico, foi em 1990 na Inter de Limeira, foi isso? Na verdade, foi quando eu cheguei na Inter de Limeira.
lá indo contrato como jogador, eu acabei fazendo o curso de treinador em São Paulo e assumindo alguns jogos no Campeonato Brasileiro da Série A. Sim, na Inter de Limeira. Na Inter de Limeira. E depois foi aí, quando dezembro terminou o contrato, eu decidi parar, né? A esposa estava grávida, até em Limeira nasceu o primeiro filho, que era o Casimiro Júnior. E aí depois, em janeiro, nós retornamos a Porto Alegre. E aí eu decidi abandonar, parar de jogar profissionalmente. Já tinha o convite do Juventude para jogar o Campeonato Gaúcho e Brasileiro. Eu decidi não jogar mais. E aí foi quando o Abel assumiu o Internacional. Eu liguei para ele um dia à tarde e ele falou: Casimiro, vem amanhã, traz teu material e vai trabalhar comigo. Em 1991. 91. Em 1992, o que aconteceu? Aí depois, em 91, o Abel saiu, foi para a Europa, e em 92 veio o Antônio Lopes. E aí nós fomos campeões da Copa do Brasil. Ali, né? Tu como auxiliar técnico como do Antônio Lopes. técnico do Antônio Lopes. Tanto é que o Lopes, ele ficava na cabine, no camarote, aí o Célio Silva, e eu ficava no banco. Ficava no banco? No banco de reservas. Mas nós tínhamos uma integração muito grande com o Antônio Lopes. Então, teve uma participação grande nesse título. Sim, foi muito importante. Né? Daí foi também um título importante na história do Internacional. Aí nós estivemos ali. Depois fui campeão gaúcho também. Sim. E com o Internacional. E com o Falcão, chegou a... E trabalhamos depois, em 93, com o Paulo Roberto Falcão. Meu amigo. Falcão. O Falcão também, grande profissional, gente boa. Sim. Em 1994 foi para onde? Aí, quando em 94, aí comecei a fazer uma carreira realmente como treinador a partir do mês da saída do Internacional. Do 15 de... Aí foi o 15 de Campo Bom. Nós montamos um time que saiu do amador e em um ano nós colocamos na primeira divisão, no ano de 94. O 15 queria renovar, mas eu tive um convite no Guarani de Venâncio. Guarani de Venâncio Soares. Aí, Guarani de Venâncio era uma equipe tradicional. 1995. E aí eu fui, nesse ano 95, então, para Guarani de Venâncio. Em 1996? Aí, Brasil de Farroupilha. Brasil de Farroupilha, em 1996. E aí, quando terminou o Campeonato do Gaúcho, eu tive o convite para ir para a Venezuela. Trabalhar no time... Interessante, né? Trabalhar num clube da Parmalat. É um clube grande. Nós classificamos para a Libertadores, aí mudou a direção que era da Parmalat e nós voltamos ao Brasil, porque um dos diretores era o Paulo Brunoro, que era ligado ao Palmeiras. Aí no final do campeonato, 97, eu regressei ao Brasil. E aí foi para Hong Kong? Não, aí teve o Veranópolis antes, no Campeonato Gaúcho de 98, onde chegamos às semifinais do Campeonato Gaúcho. E depois? Aí sim, aí eu, no meio do ano 98, eu fui para Hong Kong. Hong Kong. Aí o clube de elite... É o maior vitorioso lá. O maior vitorioso. Nós estamos mostrando aí a evolução dos títulos ali, né, que te ajuda... Aí sim, contando a história. Ainda. Tanto é que nesse clube aí eu fiz 4 anos seguidos. Foi até 2003. Ganhou 3 ou 4 títulos na Ganhamos 2 campeonatos. Hong Kong. South China Athletic Association. Aí esse clube, eu cheguei a trabalhar na seleção olímpica e na seleção principal de Hong Kong. Sim. E depois regressei em 2003... quando eu fui para o Nacional da Madeira. Nós estamos vendo aí, ó, agora o Saltino ali, que acho que é a maior vitória. Vamos ver ali, ó, são 41 títulos, ó, 41, esse aí. Saltino. Esse eu tenho mais de 14, 15 títulos aí com esse clube. 2 ligas, 5 Shield Cup, 4 FA Cup e 3 Supply Cup. Muitos títulos, né? Esse é um jogo contra quem? O amistoso? Manchester United. O Manchester United. Isso ali é para 50 mil pessoas.
O Manchester United era campeão do mundo, tinha sido campeão no jogo contra o Bayern Munique. Sim. E foi logo na sequência, fizemos esse jogo amistoso lá em Hong Kong. Porque... Um amistoso e onde teve todos esses títulos, né, Casimiro? Sim. Nessa história. Não, foram... Nesse clube aí eu trabalhei mais de 7 anos. Né? Então, muitos títulos. São um dos treinadores com mais jogos dentro desse clube. China. E tenho 4 títulos de melhor treinador do ano. E aqui está um deles. Sim. Trouxe aqui para mostrar. Daí no final, mostramos novamente. Então, uma história muito bonita. É uma cidade fantástica, uma ilha que era britânica. Né? Quem não conhece, né? Hong Kong hoje foi devolvida à China, mas é uma ilha de 7 milhões de habitantes, com mais de 30 milhões de turistas por ano. O Brasil tem 5, 6 milhões, menos de 10. Então, imagina a circulação de gente, né, que tem em Hong Kong. Mas então, temos aí, né? É uma metrópole. E teve essa passagem aí por esse clube, né? Muito vitoriosa, né? Sim. E passou aí pela seleção olímpica, né? Sim, seleção olímpica, seleção principal. E teve outra passagem a seguir, que foi acho que lá em Portugal, né? Veranópolis também. Então, Veranópolis foram 2 vezes, depois 2002, 2003, 2004. E agora tem, eu acho que do outro... Que do foi Nacional? Nacional. Nacional da... Nacional da Madeira. Aí Adriano, é um jogo contra o Benfica. O Adriano que veio do Palmeiras, só para vocês terem uma ideia, o Nacional foi onde jogou o Cristiano Ronaldo até os 12 anos. 12 anos. Quando eu cheguei lá, o Cristiano Ronaldo tinha ido para o esporte. Esse clube nunca tinha chegado entre os 10 primeiros do Campeonato Português. E aí chegou em qual colocação? E nós chegamos em 4º lugar. E disputaram E disputamos a Liga Europa, que naquele momento era a Copa UEFA. Então, em 90 anos da história, nós colocamos o clube em 4º lugar e foi pela primeira vez na história chegou uma competição europeia. São as histórias de Casemiro, né? Sim, e fui considerado o melhor treinador do ano. Treinador revelação e o 2º melhor treinador da Liga, com o Mourinho sendo o primeiro. Aí a homenagem foi no último jogo, ganhamos do Sport em Lisboa de 3-2. E depois desse jogo eu tinha o contrato com o Atlético Paranaense. Aí tu veio para o Atlético Paranaense, né? Aí vim para o Atlético. E chegou a participar do grupo que foi campeão. Nós montamos, eu fiz parte, eu montei o time que chegou à final da Libertadores do Atlético Paranaense, que chegou à final com o São Paulo. Com o São Paulo. Sim. Mas nós vamos mostrar os outros clubes rapidamente aí, que vamos ver ali, né? Sim, foram... Vamos lá, tu voltou para o South China. Voltei para Hong Kong. Vamos ver outro ali. Aí depois do South China foi para o Eastern, também aí sendo campeão. Belenenses. Belenenses de Portugal, um time tradicional. Passou depois para o Fortaleza. Fortaleza, vamos Campeonato ali. Brasileiro, Copa do Brasil. Pelo Ipiranga, classificamos para a Copa do Brasil. Sim. Al Jazeera dos Emirados. O Abel Braga teve muito tempo ali, o Paulo Bonamigo. Sim. Voltou lá para... Voltei para Hong Kong. Ganhou mais títulos, né? Sim, ali mais títulos. Fomos campeões. E depois? Classificamos todos os anos disputando a Copa da Ásia. Quando é que tu deu uma... Foi em 2015, 2016 que tu mais ou menos encerrou? Em 2017, quando voltei de lá, daí eu encaminhei a minha nacionalidade italiana. Aí eu fui morar na Itália, passando algum tempo lá com a família, fazendo... Isso aí são alguns vídeos ali, ó. Sim, ali ó, o jogo do Grêmio contra o Cosmos, em Nova York. Vamos ver mais ali, ó. A Demi Maria tá ali junto, né? A Demi Maria ali, tá junto. Comemoração, né, do Bosco. Bom. E ali no Mundial, né? No Mundial. Temos mais ali. Casemiro, né? Casemiro novo. Mundial. Tava mais novo ali, né, Casemiro? Pelo Internacional também. Internacional. Ainda estava novo. Ainda tinha cabelo. Como treinador. Aí foi um jogo em Milão. Esse aí foi o jogo do Milan contra a Juventus. Ó, ali, outros
como treinador, né, do Atlético Paranaense. Aí, entrevista no Atlético, no Nacional da Ilha da Madeira. Nacional da Ilha da Madeira, com o Filipão. O Filipão lá em Portugal. Portugal. Meu amigo Felipe. Do Fortaleza. Fortaleza. Como treinador. Aí também Fortaleza. Fortaleza. Ali acho que foi no Havaí. E esse é o South China, né? Aí no South China. Levantando títulos. Aí no Nacional da Madeira. Sim. Nossa. Considerado até hoje o melhor time da história do Nacional. Sim. Pô. O Havaí. No Havaí. Pode ver que são... Muitas Nacional. Boas lembranças, né? Muito. Parabéns, Casemiro Mior. É uma história bonita. Eu considero assim, ó, vencedora como jogador e como treinador. É isso mesmo. De ter deixado portas abertas aonde eu passei. Isso eu posso garantir. É importante. No Nacional eu tive 3 épocas, 2003, 4 e 5, né? Até hoje. Tem um mural dentro do estádio lá, foto minha. Casemiro, mas nós temos aqui uma novidade para ti. Tem? Pessoas, ex-jogadores que gostam muito de ti fizeram homenagem para ti. Vamos ver? Vamos ver. As homenagens para os teus colegas de época. Estou ansioso para ver quem é que é as figuras. Então vamos ver, então, Lucas. Bom, hoje o grande Casemiro está sendo homenageado. Um colega de muitos anos, desde a base do Grêmio ao profissional. Muitos títulos, uma grande relação profissional e familiar. Parabéns, Casemiro, você merece. Grande abraço, Baidec. Salve, salve, amigos do Bem Amigos. Quem falou China. Hoje sei que vocês estão recebendo aí meu compadre Casemiro Mior. Meu compadre, isso já diz muito, é padrinho do João Henrique. Temos uma amizade aí de 43 anos, consolidada, com muito respeito e admiração. Estou mandando meu abraço a ele, a vocês aí, dizendo que esse cara aí foi muito importante na minha trajetória. Sempre houve um sentido de irmandade entre nós, um sentimento de mais do que amigos. Temos um relacionamento familiar muito bom e deixo o meu abraço a ele, meu eterno agradecimento a ele por ter sido esse parceiro aí ao longo de tantos anos. Tá bom, meu compadre? Muito obrigado por tudo aí. Bom programa, beijo para ti e para os nossos amigos aí. Feito! Fala, pessoal. Um abração a todos aí do programa Vem Amigos. Queria cumprimentar a todos, parabéns pelo programa. E falar sobre o Casemiro Mior, o conhecido Mirinho. Gente boa demais. Casemiro, mandar um abraço aí. Te agradecer por todo o apoio que tu deu, não só para mim, para os mais jovens que estavam subindo na época lá no Grêmio. Tu nos ajudou muito, né? Tu, lógico, não é tão experiente assim, tão mais experiente assim, mas um cara que já tinha experiência, está jogando, a gente estava subindo da base. Tu nos ajudou muito na época. Fiquei muito feliz com tudo que tu fez por nós e muito honrado de ser teu amigo, de ter participado dos títulos importantes da história do Grêmio, e isso é o que marcou, tanto é que isso tudo que nos leva a estar falando hoje, né? Então eu queria te desejar um grande programa, um grande abraço, saúde, paz para tua família, que Deus te abençoe cada vez mais e tu continue sendo essa pessoa maravilhosa, sempre foi, coração bom, coração aberto, coração para ajudar a todos aí, tá bom, Mirim? Um grande abraço, um beijo no coração, abraço a todos, valeu! Olá, aqui é o Edu Lima. Joguei no Esporte Clube Internacional aí nas temporadas de 88, 89, 90. Tive o prazer de vestir essa camisa e também de participar de um time com grandes amigos que construí na minha passagem pelo Rio Grande do Sul. Em especial agradecer aí o convite ao Ademir Maria e também ao Larry pela participação no Vem Amigo, e também daí o meu grande abraço a esse grande lateral do futebol brasileiro, do futebol do Rio Grande do Sul, que hoje é um grande treinador, acredito eu. Aprendi muito com ele, sempre foi um cara que conversava muito comigo, e tenho um agradecimento muito grande a fazer e a desejar a você, Casemiro, todo sucesso, toda a saúde do mundo para que você possa dar continuidade à sua carreira. Essa é uma homenagem belíssima, uma homenagem sempre oportuna,
e te agradecer, né, pelos conselhos, pela amizade que criamos ao longo da nossa carreira. Grande abraço. E vai ficar uma pergunta aqui, né? Será que você abriu a mão ou continua mão fechada? Grande abraço. Casemiro, um grande abraço, meu amigo. Eu tive um prazer enorme de ainda ter jogado ao teu lado, um período que tu estava encerrando a sua carreira. Tive um prazer enorme de ver um começo de uma nova carreira de treinador. Eu voltando de uma recuperação, tive esse prazer enorme de treinar ao seu lado e mais tarde receber as orientações tua como um treinador. Para mim foi um prazer enorme estar jogando aqui no Internacional e ter a tua presença, um curto momento dentro do campo e um outro momento fora dele como treinador. Para mim foi excelente porque eu tive a condição de estar ao lado de grandes jogadores, grandes treinadores, e tu me deu essa oportunidade de aprender muita coisa contigo. É um prazer enorme estar te mandando esse recado. Um grande abraço de um amigo teu, um grande abraço de um admirador. Que Deus continue te iluminando, que te dê condições de tu viver um tempo suficiente para passar uma experiência suficiente para muitas pessoas. Um grande abraço, um beijo no teu coração, Casemiro. É isso, Casemiro. Gostou? Nossa Senhora. Mas as homenagens continuam. Vamos se levantar aqui. Porra, que coisa linda. Grandes homenagens, grandes... Pô, ver tantos amigos aí. Tantos amigos como no futebol. Ademir, tu teria alguma coisa a falar? Tu que jogou com o Casemiro. Fazer uma homenagem para ele ao vivo hoje. Eu só tenho que agradecer também, né, assim como todos agradeceram, né, de ter jogado, participado como atleta, né? E o início da nossa fora do futebol, tivemos junto aí numa escolinha de futebol vencedora. Te agradecer também por ter feito grandes atletas naquele tempo, aí muitos que estão aí, né? Sim. E aqui está aqui nós contando a tua história, esse grande programa que é o Vem Amigos aí, do Larry, da gente aí, trazer tu aqui para contar a tua história vitoriosa. Um grande abraço e obrigado. Mas as homenagens continuam. Ó, esse aqui, ó. Tá lendo aí para a câmera aí. Tenho o prazer de homenagear Vossa Excelência pelo comprometimento esportista, cultural e social, por ser destaque e colaborador com o crescimento do Rio Grande do Sul. Poxa vida, obrigado, Larry, obrigado ao programa. Mas continua as homenagens. Vamos aqui, ó. Aí tu dá uma... essa homenagem mostra ali com as câmeras agora. Essa é bom, vou mostrar aqui, só ficar aqui. Sim. Eita, no número 4. Casemiro, atleta, destaque Brasileirão, Libertadores e Mundial, hein? Obrigado, Larry, obrigado Mas programa. continua as homenagens. Quer mostrar para a câmera lá? Depois? São Paulo. Casemiro, hein? Caramba. Foi uma vitória, né? Casemiro. Quer mostrar para a câmera? Casemiro, Grêmio. Meu grande amigo, Valdir Pérez, e tantos amigos do São Paulo. Aquele gol ele facilitou para você. Mas continua pelo Internacional. Aqui do Inter também. Como auxiliar técnico, hein? Começou a tua história. Caramba, começou a minha história de treinador. Obrigado, Pinga, o Edu, o pessoal dos amigos, né? Lá do Inter. Auxiliar técnico, destaque Copa do Brasil ali, que tu colaborou, né? Posso dizer que aonde passei, deixei alguma coisa, né, Larry? E essa aí, Larry? E essa foi o adversário, né? Essa aqui foi do Fluminense? É o adversário do jogo, Copa do Brasil. Sim, a do Inter. Guardar a recordação. Poxa vida, tanta... Aqui, ó. Vai. Eita, tanta coisa linda. Obrigado pela homenagem. Obrigado aos ex-companheiros, né? Eu vi ali o Baidec, o China, o Paulo Roberto.
né, lá do Inter. Pô, eu fico muito feliz mesmo, emocionado por todas essas homenagens. Mas são merecidas, né? Porque... Acho que sim. Que nesse comentário tu era um amigo, um companheiro, né? A gente viu ali que tu era uma pessoa que realmente mostrava para eles o caminho, né? Até tu, por último, já era mais experiente, ajudou bem mais, né? Foi aquilo que eu falei dentro do Grêmio, que o Paulo Roberto falou, né? Eu dei início a uma mudança da mentalidade dentro do Grêmio, né? Que os jogadores das categorias inferiores da base podiam ter oportunidade. Foi quando o Grêmio mudou, né? Começou a ganhar títulos importantes, né? Com o Brasileiro, Libertadores, Mundial, com os jogadores oriundos da base do Grêmio. Que fizeram a diferença, né? Que fizeram a diferença. Né? Então, tu era, eu acho que o líder ali do pessoal que estava surgindo. Sim, tanto é que o Paulo Roberto, não que tivesse uma diferença muito grande, porque eram 2, 3 anos a mais, mas eu já estava no time, né? Eu já estava lá jogando. Surgindo da base? Da base. Então, deu confiança para que os meninos que estavam surgindo, né, pudessem ter oportunidade e mostrar que tinham condições e que com eles o Grêmio não precisava contratar tantos jogadores, né, de outros estados para formar uma grande equipe. Gostou da homenagem? Gostei. Obrigado, Larry. Obrigado, Ademir. Obrigado ao programa. E desejo também muito sucesso, né, que o programa continue sempre cada vez melhor. Eu venho, amigos, de coração, muito obrigado. Então, nós estamos aí quase encerrando o programa, né? Eu queria te homenagear. Obrigado. Parabéns pela sua carreira. Obrigado. Obrigado, Casimiro, por ter estado aqui. Sim, obrigado a você. Só para mostrar nós. Mais alguma coisa, olha aqui. Não é pouca coisa aqui, ó. 4 vezes, esse aqui é um dos troféus, melhor treinador de Hong Kong, de ter trabalhado na seleção. E o outro? E esse aqui, além do Atlético Paranaense, campeão paranaense, esse aqui, o melhor clube, o melhor time de Portugal em 2004. Então é isso. Parabéns. E nós vamos encerrar o programa, né? Dar um tchau aí para o telespectador e até a próxima semana. Até a próxima. Obrigado, Paulo gente. Paixão. Obrigado.